Amados irmãos, vamos ler o livro de Mateus, que se encontra no capítulo 22, a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. E o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. E entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali que um homem não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra que se encontra em Mateus 22 nos diz: há quanto tempo o Senhor Jesus vem nos alertando sobre o reino dos céus. Há quanto tempo o Senhor está nos convidando para o grande dia que há de vir sobre nós. O dia, meus amados irmãos, que o noivo irá vir para levar a sua noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amados irmãos, esta parábola que se encontra em Mateus 22 nos alerta que o Senhor, desde os servos, os profetas, que eram naquele tempo, anunciava ao povo que era rebelde ao arrependimento para poder herdar o reino dos céus. Porque Jesus está sempre de braços abertos, sendo Ele, nesse grande tempo, o nosso advogado. Seja eu, seja você, no momento de aflição, no momento de desespero, Ele está aí, de braços abertos, para ouvir o nosso clamor com sinceridade, para ouvir a nossa petição, seja no momento de aflição, no momento de desespero. Ele está aí para ser o nosso advogado, para perdoar os nossos pecados. Mas quando chegar o grande dia, ou seja, que a palavra nos diz, o grande e terrível dia do Senhor, não acharemos mais aquele advogado que estava para ver
para ouvir as nossas causas. E então ele será o justo juiz. Não teremos mais aquele advogado, e teremos sim o justo juiz que não deixará nada oculto e nada escondido que não seja revelado. E então, por enquanto nós tivemos o nosso advogado ao nosso lado. Mas o grande dia e terrível dia do Senhor está por vir. E então Jesus, por esta parábola, manda os seus servos a convidar o povo. Quantos estão desapercebidos, cuidando dos seus bens materiais, cuidando das tuas riquezas? Quantos estão ocupados com as coisas do mundo, sabendo eles que as coisas do mundo são passageiras e tudo nessa terra virará pó? Porque na palavra do Senhor nos diz que haverá o grande e terrível dia do Senhor, fogo sobre a terra e por baixo da terra. E quantos estão ocupados com fazendas, carros, riquezas? Muitos não dão ouvido ao chamado do Senhor. Muitos por causa de bens materiais, outros por riquezas. E o Senhor está convidando para a salvação de suas almas, para que venham a se arrepender e seguir o caminho que o Senhor nos ordenou. Ele é a luz, o Senhor é a luz, para que todo aquele que crê não permaneça nas trevas, mas tenham a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e a palavra nos diz. Se nós não permanecermos de acordo com a doutrina, buscando a presença do Senhor, estaremos em trevas. Porque Jesus nos diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e obedecem é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E então, eu e você, meus irmãos, nós temos que ter a nossa casa edificada sobre a rocha, para ser como aquele homem prudente. E se nós ouvirmos o Evangelho de Cristo e não obedecer às tuas palavras, não seremos como aquele homem prudente. Seremos como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a grande tempestade, e a sua queda foi tremenda. E a casa daquele homem então desmoronou. Meus amados irmãos, quantos estão ocupados com fazenda? Quantos estão ocupados com carro? Quantos estão ocupados até com sua própria família? E Jesus diz: aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, seus irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso, temos que reservar um minuto de palavra, um minuto de pensamento, um minuto de busca. Todo minuto, toda hora, temos que clamar a presença do Senhor, porque
O profeta Isaías nos diz para buscar ao Senhor enquanto há tempo, buscai-o enquanto se pode achar, porque o grande dia e terrível dia do Senhor está por vir. E essa geração presente, neste momento presente, muitos não estão dando ouvidos, muitos estão desapercebidos com a palavra do Senhor. Então temos que buscar a Deus enquanto há tempo. Temos que clamar o santo nome do Senhor enquanto há tempo. Porque Jesus está de braços abertos. Jesus, nesta parábola, nos diz que aquele homem, porque Jesus nos diz nessa parábola, porque ele não faz acepção de pessoas, Muitos foram convidados para aquelas bodas do casamento do filho, que é o noivo sendo Jesus, irá vir para buscar a sua noiva, e tantos aqueles que estão revestidos da verdade, da justiça e lavado pelo sangue do Cordeiro. E então aquele noivo, o noivo é o Pai e é Jesus. Jesus irá buscar a tua igreja. Quantos são chamados? Quantos, na verdade, meu irmão e minha irmã, será que eu e você somos chamados ou escolhidos? Os escolhidos ouvem a palavra do Senhor e obedecem. E muitos chamados são aqueles que ouvem a palavra, mas não obedecem. E então, o Senhor nos diz: convidou tanto os bons como os maus para que viessem ao arrependimento. E aquele homem que estava ali por engano, naquele grande dia, não estava vestido as vestes nupciais. Aquele ali estava tentando viver o evangelho com engano. Na verdade, são muitos crentes de hoje. Quantos estão ali? As mulheres com as saias abaixo do joelho, os homens com aquelas vestes, mas quando chega dentro da igreja é de um jeito, quando está fora da igreja é outro jeito. Quantos estão vivendo por engano? Quantos estão tentando enganar o povo com falsas doutrinas, doutrinas de demônios? Quantos estão tirando a lã das ovelhas? Quantos estão vivendo de engano? Quantos estão proferindo palavras de mentira, palavras que não estão de acordo com o evangelho, doutrinas que são doutrinas de homens, que são pregadas na igreja enganando a muitos e desobedecendo a verdade que está em Jesus. Mas no grande e terrível dia do Senhor, tudo irá a juízo. E ele nos diz que seus olhos são como chamas de fogo, e nada há oculto e nem escondido que não seja revelado. E então, nesta parábola, o Senhor nos diz que Ele está à porta do teu coração, te convidando, te chamando. Muitos não dão ouvidos. Quantos irmãos
chegam na casa e lhe anunciam o Evangelho. E muitas vezes, muitos não dão ouvidos. Mas o grande dia do Senhor está por vir, porque Jesus está voltando. Buscai ao Senhor enquanto há tempo, invocai-o enquanto se pode achar. Porque hoje Ele é o nosso advogado, mas amanhã Ele é o justo juiz e Jesus está voltando. E a palavra nos diz que Jesus está voltando como ladrão da noite. A hora que você menos esperar, Jesus estará voltando. E triste daquele que achar que Jesus demora, porque no piscar de olhos Jesus estará voltando. E assim seja a vontade do Senhor. Amém. Aí está a palavra do Senhor Jesus. Agradeço a todos em nome de Jesus. Amém.